Olá, turma do sexto ano. Espero que vocês estejam bem. Professor Adriano, para mais uma aula. Hoje vamos fazer a correção da nossa atividade da última aula, que falamos sobre o tema, O tema esportivo, a modalidade de futsal, uma modalidade coletiva que é muito praticada no nosso país, muito praticada dentro das escolas. E vamos à nossa correção. O que é o futsal? É uma pergunta bem direta. É um jogo disputado em uma quadra entre duas equipes com 5 jogadores, cujo objetivo, o objetivo principal é fazer o gol. Então a resposta também bem objetiva. Consequentemente, se é um jogo com 5 jogadores, é uma modalidade esportiva coletiva. Qual a duração de uma partida de futsal? Então vamos para algumas categorias, De uma categoria para a outra tem algumas variações. Então, na categoria adulto e sub-20 e sub-17 masculino e feminino, será de 40 minutos, o tempo total, dividido em dois períodos de 20, ou seja, 20 minutos no primeiro tempo, 20 minutos no segundo tempo. Isso para a categoria adulto, a categoria até 20 anos e a categoria até 17 anos. Ok? O sub-15, masculino e feminino, o pessoal na categoria de 15 anos, o jogo tem uma duração de 30 minutos, dividido em dois períodos, dois tempos de 15 minutos cada tempo. Terceira questão: qual é o limite de substituições no futsal? No caso, quando ele se refere a substituições, pessoal, aquela troca, que os atletas que estão em quadra, que algumas pessoas, chamam a maneira mais comum de titulares, e os que não estão em quadra, os suplentes, os reservas. Então, nessa troca, há um limite, tem uma quantidade X, como no futebol, que nós podemos trocar 3 atletas, hoje, por conta da pandemia, até 5, e no futsal. No futsal não existe um limite máximo de substituições, certo? O treinador ou o professor, pode trocar os jogadores quando e quantas vezes ele quiser. Também, pessoal, no futebol, por exemplo, o atleta que ele é substituído, que ele sai para entrar o reserva, ele não pode mais retornar no jogo. Já no futsal é diferente. O atleta que for substituído, ele pode retornar, como pode ser substituído novamente e retornar novamente quantas vezes, no caso técnico, a comissão técnica achar necessário. Então não há limite de substituições. Quem criou o futsal, O futsal foi criado por Juan Carlos, Seriani Gravier, no caso no Uruguai, Então o uruguaio, certo, foi que criou a modalidade de futsal. Como é a quadra de futsal, Como é que é o formato, as dimensões? A quadra é de um formato retangular, com 22 metros de largura e até 42 metros de comprimento. Basicamente, certo, pessoal, é muito comum você encontrar a quadra mesmo. Algumas pessoas até falam, que o oficial é 40 por 20, mas tem quadras 42 por 22, certo? Então, tanto se você tivesse colocado 40 por 20 estaria certo, como 42 por 22 também. Quantos jogadores participam? Duas equipes jogam entre si, cada uma com 5 jogadores, no caso titulares, e os 5 reservas, que são os suplentes. Ok? Os 5 jogadores contando com o goleiro. Quais as posições dos jogadores de futsal? No futebol, acredito que vocês já tenham escutado falar, aqueles amantes, o que gostam mais, que praticam, sabe, que no futebol nós temos os goleiros,
zagueiros, laterais, volante, meias, atacantes, né? E já no futsal, nós temos o goleiro, certo? O ala, que joga pelas laterais da quadra. O fixo. O fixo ele joga um pouco mais atrás, defendendo a sua meta, seu campo defensivo, né? Sua quadra defensiva, digamos assim, como se fosse uma espécie de zagueiro. Né? O ala, no caso, uma espécie de lateral, o fixo, uma espécie de zagueiro. Eu estou usando esse termo lateral, zagueiro, para que vocês entendam um pouco melhor, certo? A posição, mas o nome correto que utiliza no futsal é ala, fixo. E também temos o pivô. Esse pivô, ele geralmente ele joga na posição de ataque, né? Como se fosse uma espécie de atacante lá do futebol. Oitava questão. Qual foi a primeira vez que o futsal foi disputado em Olimpíadas? Nunca houve jogos de futsal nas Olimpíadas, pessoal. O futsal não infelizmente, apesar de ser praticado no mundo todo, o futsal não é ainda um esporte olímpico. Isso é uma briga política grande. Nona questão. Qual deve ser o tamanho de uma bola de futsal masculino? A bola deve medir entre 62 e 46 centímetros de diâmetro, no caso, e pesar entre 400 e 440 gramas. Então, a bola de futsal é uma bola bem pesada. Em que ano o futsal chegou ao Brasil? O futsal chegou no Brasil em 1935, pessoal. E 11ª, qual a função do pivô? Como eu falei anteriormente, o pivô ele fica próximo ao gol adversário, atuando como uma espécie de um atacante, certo? 12ª, qual a função dos alas? Atuam nas laterais da quadra, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva, O futsal é um esporte bem dinâmico, um esporte de muita movimentação. Qual a função do fixo? Atua no futsal como defensor, como uma espécie de um zagueiro. Isso não quer dizer que o fixo ele também possa, se aventurar um pouquinho mais no lado ofensivo. Mas ele é aquela pessoa que geralmente está lá responsável por defender o seu campo, a sua quadra, no caso. E quais os cartões o árbitro de futsal usa para punir, e quais as funções? Ele utiliza o amarelo, que serve como uma advertência, e o vermelho, uma expulsão, por 2 minutos. Por que expulsão por 2 minutos? O atleta que foi expulso no futsal, ele não retorna mais no jogo, assim como no futebol. Porém, no futebol, se um atleta foi expulso, a equipe permanece daquele momento da expulsão até o final com um jogador a menos. Já no futsal, a equipe fica com um jogador a menos durante 2 minutos. Após 2 minutos, um outro atleta, não aquele que foi expulso, aquele não pode mais retornar, um outro atleta volta para recompor sua equipe. E antes dos 2 minutos, a equipe infratora, a equipe que teve um atleta expulso, se ela levar um gol, por exemplo, com 1 minuto após a expulsão, 1 minuto e meio, 1 minuto e 10, 1 minuto e 5, essa equipe ela pode completar, ele pode completar e ficar com a mesma quantidade numérica do seu adversário. No caso, o atleta que foi expulso não retorna, mas pode completar a sua equipe com outro atleta reserva. Ok? 15ª. Após uma expulsão, qual é a situação que a equipe punida pode colocar um novo atleta em quadra, retomando o mesmo número de atletas do início? Eu acabei de responder, após 2 minutos ou a equipe sofreu o gol. Nós temos aqui as opções, a resposta correta, o item C, após 2 minutos ou sofreu um gol. 16ª. Como é o nome da posição que o jogador atua defendendo os chutes? Item C, goleiro, Então nós temos aí as posições. O goleiro é o responsável por defender os chutes adversários e proteger a sua meta.
17ª, qual a distância? Qual a distância cobrada um tiro livre sem barreira? A determinado tempo do jogo, né, determinada situação, que se uma equipe cometer 5 faltas durante, digamos, no primeiro tempo ou no segundo, não pode acumular, não pode juntar as faltas do primeiro e juntar com as faltas do segundo. Digamos, a equipe do professor Adriano, no primeiro tempo, cometeu 5 faltas. Após essa quinta falta, a sexta, a sétima e assim sucessivamente, toda falta é cobrada, certo? De uma distância de 10 metros, né? Até a meta, até o gol adversário, ok? Então, o atleta sofreu uma falta no seu campo defensivo, foi a sexta falta da equipe adversária. O Arthur pega essa bola, coloca lá na marcação dos 10 metros, como se fosse uma espécie de um pênalti. Ninguém pode interferir a trajetória da bola. 18ª, qual fundamento o jogador usa para passar a bola para um companheiro da sua equipe? O passe, né? É um dos principais fundamentos do futsal. E a 19ª, qual a distância cobrada uma penalidade máxima? 10, 5, 6, 4, 5 metros, no caso a resposta correta item C, né? 5 metros, 6 metros, desculpa, a distância da penalidade máxima. E a 20ª questão, defina o domínio de bola no futsal. O que é o domínio de bola no futsal? É a ação de dominar a bola com qualquer parte do corpo, exceto com os braços. Então essa foi a correção da nossa atividade. Falamos sobre o futsal, um esporte que é muito, muito, muito praticado mesmo no nosso país, ok? Até a próxima, que Deus abençoe vocês, forte abraço, valeu!